Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar o Tenda Cigana. E o tema de hoje é um tema, esse realmente é novinho. Nunca abordei. Vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre a hierarquia cigana dentro tanto dos clãs materiais, claro, e como essa hierarquia é espiritual, né? Porque muitas vezes a gente vê tantos títulos, mas para o povo cigano eles trazem aí algumas ordens, algumas coisas que precisam ser seguidas, e é isso que eu conto para vocês aqui no programa, sobre essa hierarquia cigana, porque é muito importante vocês saberem como eles se tratam. Vocês vão descobrir aí o papel da criança cigana, a criança cigana que vem, que ela tem todo um papel muito importante na vida, no auxílio material e espiritual de todas as casas. Mas antes, nós nos reverenciamos diante a força divina desse Pai maior que nos acolhe com seu amor, seu carinho, com a sua proteção, aos nossos guias e orixás que nos inspiram e nos dão força no nosso caminhar, aos nossos grandes amados guardiões e guardiãs que nos trazem o vigor e o desejo de vencer e de viver, e esta grande egrégora do povo cigano que permite para nós termos mais este conhecimento, como que acontece a hierarquia dentro dos clãs, tanto materiais quanto espirituais, que vai ser um prazer contar aí para vocês, né? Então, muito obrigada por essa grande energia, por essa grande ajuda, e vamos falar sobre a hierarquia das tissaras gitanas, materiais e espirituais. Mas antes, boa tarde, Alan. Boa tarde, professora Rosa, tudo bem? Graças a Deus, e com você? Muito bem também, boa tarde aos nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos. E hoje estamos ao vivo, né, deixando muito claro, um pouquinho atrasados, mas ao vivo, tá, gente? 4 horas e 19 minutos. Mas vai dar tempo, sim, da gente falar sobre o tema. E assim, é claro que eu vou contar sobre isso à noite. Sim. Para que, né, todos tenham aí esse conhecimento, né, do que é essa hierarquia. Porque muitas vezes, infelizmente, né, às vezes a gente vê alguns títulos que os ciganos não costumam usar, né? Então, como títulos de reis, rainhas, tal, tudo mais, ciganos não costumam usar, já costumei falar sobre isso. Então, hoje, assim, esse texto foi retirado, tá? Ele foi escrito pela Ramona Torres, é uma grande escritora cigana, ela vem aí de uma família cigana e ela fala sobre essa hierarquia. Esse texto foi cedido aí, é claro que os reconhecimentos, né, dessa fonte de consulta, eu que sempre indico muitos livros da Ramona Torres, gosto muito como ela escreve sobre os ciganos, pé no chão, deixando as coisas muito claras, e ela coloca aí um pouco dessa hierarquia cigana, que nós vamos estar esclarecendo um pouco aí dos nossos ouvintes. Perfeito. Realmente você indica muita coisa dela, é verdade. Publica, eu gosto muito dela, gosto bastante de como ela coloca ali a estrutura, é uma coisa pé no chão, é uma coisa que todo mundo lê, todo mundo entende, né? E é claro que nós sabemos aí de todo o trabalho, e ela realmente, no Rio de Janeiro, ela mantém uma casa e ela tem toda uma estrutura que é muito bacana. Já há muito tempo ela ergue essa bandeira cigana e está levando aí dos seus conhecimentos, e para mim é uma honra falar dessa grande cigana que tem um lindo trabalho no Rio de Janeiro. Legal, bacana. O Rio de Janeiro tem muitas casas bacanas, né? Sim. Muita tribo cósmica, a da Ramona Torres, né? A Miriam Stanesco, que é uma grande advogada hoje, e que também nós temos grandes, realmente, pessoas realmente que levantam uma bandeira cigana, até porque como eles tiveram aí, aqui em São Paulo infelizmente não teve isso, só chegou bem depois, mas por causa até da colonização, né, da chegada dos ciganos 1700, 1800, que eles vieram para interter a corte, muita coisa ficou no Rio de Janeiro.
muita coisa acontece lá e dá essa grande continuidade. Então lá realmente é um lugar aonde nós conseguimos aí ouvir, saber, falar dessa grande hierarquia. Então, quando ela escreve aqui, a Ramona Torres, eu acho que nós temos sim que ouvir, tá? Porque ela é uma profunda conhecedora da cultura cigana. Maravilhoso isso, realmente. Isso, né? Então tá, então assim, olha, por incrível que pareça, de fato, assim como eu pensava, a Ramona também pensa. Então, assim, eu vou tentar fazer uma analogia de como que é os cargos dentro da cultura cigana, dentro da nossa realidade umbandista, tá? Para que todos possam aí entender um pouco sobre isso e fazer as suas analogias e ir entendendo, né? Há uma diferença bastante grande, uma coisa que acontece na cultura cigana, que cada cargo que se alcança, muitos têm que exercer durante de 15, 20 a 30 anos para poder passar por um outro ritual para subir de cargo e ter aí o seu reconhecimento. Isso dentro da cultura cigana, conforme está escrito, e tudo que eu já estudei da cultura, é muito importante. Então, para nós, conforme nós vamos subindo na nossa vida material e espiritual, né, o tempo às vezes é um pouco menor. Mas para os ciganos isso é muito rígido e é bastante sério. Tá? Verdade, é verdade. Inclusive, professora, deixa eu até lembrar, o MSN que a gente aceita as perguntas, o pessoal sempre tem perguntado, as pessoas novas que estão ouvindo o programa, é carmenromania@hotmail.com, tá? Para quem quiser participar, mandar suas dúvidas sobre o assunto, que inclusive o texto sobre o assunto a gente vai disponibilizar no blog à noite, né? Exato. À noite nós disponibilizamos no blog, disponibilizamos para todos, para que eles possam ver, ter essa fonte de consulta, né? Porque já que se escreve tão bem sobre o assunto, é importante as pessoas conhecerem. É essa a nossa função, né? Divulgar sobre a cultura cigana, falar aí, principalmente dos seus princípios e colocar isso para que todos possam saber e ir tirando realmente uma série de dúvidas, uma série de conclusões que muitas vezes as pessoas nem tinham aonde se embasar, né? Verdade. E hoje nós temos aqui, graças a Deus, tudo isso que nós podemos juntar aí essas irmãs ciganas que estão aí pelo esse Brasilzão e que escrevem, que colocam e que, né, colocam muito da sua visão e escutam muito das suas entidades ciganas e podem aí demonstrar um pouco do seu conhecimento. Bacana, professora. Eu adorei, assim. Então tá, olha, a primeira iniciação, vamos dizer assim, cigana, eu vou falar. A Ramona coloca no texto, ela faz uma analogia. Por quê? Tanto no clã material, dentro do clã material, no clã espiritual, se segue a mesma hierarquia. Então eu vou explicar a hierarquia espiritual para vocês entenderem aí. Mas assim, antes de começar, eu tenho que falar assim de uma coisa que é muito importante, porque toda iniciação, vamos dizer assim, dentro do trabalho dos clãs ciganos que tem o trabalho espiritual, que nós já falamos, assim como tem nas nossas casas umbandistas, os ciganos também têm sim corporações dentro dos seus clãs ciganos. E aí eu vou contar para vocês quem é os cambonos. Olha. Dentro do trabalho espiritual. Você vai adorá-lo. Curioso agora. Você vai gostar demais. Você vai gostar demais. Os cambonos e as cambonas dentro do trabalho espiritual ciganos é os ciganinhos e as ciganinhas, porque eles, a partir dos 7 anos de idade, eles passam por um ritual de iniciação e são eles os responsáveis em servir aqueles médios que estão ali incorporados, né? Servir as entidades, é eles que guardam os recados, é eles que servem as bebidas, os chás, os vinhos, dão os cigarros. É os ciganinhos e as ciganinhas que têm 7 anos de idade, que eles passam ali pelo ritual de iniciação e eles já começam o trabalho espiritual. Eu desconfiei, viu? Ok. Interessantíssimo.
Olha que bacana, por que eles se apaixonam tanto pela cultura deles, né? Porque além de viver, sempre vê, a vida material e a vida espiritual, elas já caminham juntas, e eles, a partir dessa idade, eles já têm essa responsabilidade. Então são eles que vão lá, aqueles que cuidam, eles que servem. É claro que vai ter, né, a Kaline, e a Kalinata e o Hatoi. Kalinata quer dizer, se entendeu? A mulher, Hatoi quer dizer o homem, tá? Eles são aqueles que, o organizador para que o trabalho, eles não têm um cargo ainda assim, eles são realmente, vamos dizer assim, eu não colocaria ajudantes gerais, mas sabe aquele médium que ele não está incorporado, mas ele tem que fazer toda a gira acontecer? Ele é o Kambono, são os Kambono-chefes. Sim, sim. Então, é a Kalinata e o Hatoi, que é o homem e a mulher, que eles são responsáveis para que tudo transcorra dentro do trabalho espiritual, para que os outros médiuns que estão ali incorporados possam trabalhar com tranquilidade. E é eles que organizam tudo, que dão ordens para os ciganinhos e as ciganinhas para trabalhar, para guardar os recados, para fazer tudo. Então, eles olham, eles são ali, 2 adultos que eles estão cuidando do trabalho espiritual, e eles que dão ordem, que fazem, veem tudo e colocam tudo nos seus devidos lugares para que aquele trabalho espiritual transcorra de forma realmente sem problemas, sem sobressaltos. E aí, quando eles chegam nessa postura, nessa posição de Kalinata e Hatoi, eles têm que exercer. Se eles exercerem 20 anos, eles passam por um outro ritual de iniciação, que é o ritual de permissão, para eles subirem de cargo. Se eles exercerem a função 30 anos, eles não precisam ali, vamos dizer assim, da permissão. Só passam por um outro ritual, que aí eles sobem mais um cargo. Olha, interessantíssimo. Mas é ali 20, 30 anos de trabalho, de dedicação, né? Ali levando, ajudando. Mas antes de qualquer coisa também, de se falar sobre isso, dos trabalhos espirituais, nós temos que falar da mulher cigana. Porque nenhum homem, ele pode ser do Barô ao Melixe. Melixe quer dizer ajudante, tá? Que seria assim, o ajudante geral de toda essa história. Que é aquele médium palpa toda a obra. Ele, se precisar, ele incorpora, se não precisar, ele vai para a porta, é aquele que o que precisa, ele faz. Até ele, ninguém toma uma decisão muito importante, sim, sem antes consultar a mulher com seu oráculo. Então, assim, o Barô, ele é realmente o chefe, por quê? Porque a sociedade, vamos dizer assim, o clã cigano, ele é uma sociedade paternalista, onde a última palavra é a do homem. Sim. Mas a palavra da mulher tem um peso, assim, tremendo, porque ninguém faz nada sem ouvir os seus conselhos, sem ouvir os conselhos ali da mulher, da sacerdotisa, que aí eu já vou dizer o nome para vocês, tá? Quem é a sacerdotisa ali, que lê com as suas cartas, que dá também o seu direcionamento, que vê ali qual o melhor caminho, qual é o conselho da mulher que ela está vendo usando o seu oráculo. Então, os homens escutam essa, né, aí a sacerdotisa, tá, que ela tem um nome que eu vou falar para vocês, aqui, para que ela possa estar fazendo, tá, todo esse cargo, ela estar ali, tá colocando todas as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, sem ela, ninguém faz nada, ó. Então, a mulher Kalinata, tá? Ela é aquela que organiza todas as coisas, certo? Sim. Ok, que papo que o Rotidiena seria, assim, o trabalho espiritual. Sabe, o dia de trabalho espiritual para os ciganos, Rotidiena. Tá? Tudo claro em romani, e aí traduzindo aí um pouquinho para que vocês possam estar ali entendendo, tá? A Puridai, ela quer dizer assim, a chancelera, a chanceladora, né? Ela é aquela que também coloca ali, ela exerceu 30 anos de função como ajudante, ela fez trabalhos espirituais, ela passou pelos rituais de iniciação para chegar ali a este cargo. Então, ela
passa ali pela puridade. Tem também a Shuvani, que aí, essa sim é a sacerdotisa, que esta é a que dá ali a palavra, ela que coloca, ela que lê o oráculo, ela é uma das mais velhas, e ela que fala assim, não faça isso, senão acontece isso, faz isso e tal. Claro que tem o barô, que ele vai ouvir os conselhos dela e juntos há uma decisão final. Então, os cargos de liderança, ali vamos colocar assim, é do barô, que é este homem mais velho, e da babá. Muito semelhante ao nosso, que às vezes a gente chama, né? Sacerdotisa, a babá, a dirigente, tá? Tem isso. Então, ela chegou no cargo lá final. Mas, assim, todas as mulheres, elas passam ali. É diferente os rituais dos homens, tá? As mulheres têm mais etapas a ir concluindo, vamos dizer assim. Uma dificuldade maior. Mas ninguém faz nada sem a palavra dela. Importantíssimo isso, hein? Ninguém faz nada. Então, a mulher cigana, ela é realmente aquela mulher que ela é uma ajudante, claro, ela ajuda. A Kalinata, junto com o Hatoi, que eles são aqueles que organizam todo o trabalho espiritual. Os Melixes, que são os ajudantes. Os Melixes, diria que são, sabe, os médios de incorporação? Sim. Para que todo mundo possa ali fazer os trabalhos, tal, tudo mais. As criancinhas que estão ali juntos, que ouvem ali, trabalham e colocam todas as suas coisas nos seus devidos lugares, né, e fazem com que as coisas aconteçam, né, e fique tudo bem colocado, né, e com isso vai se transcorrendo, mas cada trabalho, cada função que cada um exerce é de 20 a 30 anos. Nossa! Então, assim, mas em nenhum momento entra isso. Rei, rainha, tal, não. O que entra eles vão subindo de cargo, tanto olha que Kalinata é a mulher cigana, mas o que significa Kalinata? Operária. Olha, interessante, que na verdade não deixa de ser uma grande operária ali mesmo, né, independente do cargo. Operária, ela é a operária, tá? E aí, deixa eu traduzir para vocês o que é o Hatoi, né? Que ele é o homem, tá? Hatoi não quer dizer, no caso, operário, quer dizer o sabedor. Então, assim, o homem Hatoi, que no caso é um Hatoi, ele tem um cargo, ele é um sabedor, ele tem conhecimento, ele pode participar, sim, vamos dizer assim, quando os homens se reúnem para tomar decisões, tal, tudo mais, ele pode dar conselhos, mas ele não tem poder de votação. Isso tem aqueles que podem votar e aqueles que não podem votar. São os cargos, viu? É muito importante isso que vai acontecendo, tá? Interessante que a hierarquia, ela cria na comunidade um respeito, te coloca no seu lugar. Né, tanto para os que estão acima quanto para os que estão abaixo. É muito importante, como os ciganos respeitam também isso, né? Exatamente. E como uma coisa que é muito importante, que Ramona coloca, para mim isso é bastante importante, conforme você vai tendo a idade, você vai tendo cargos, porque assim, os ciganos, eles podem assumir cargos maiores, mas normalmente eles não deixam os seus. Aqueles que eles já exerciam, eles não deixam, tá? E conforme eles vão passando, eles vão adquirindo mais sabedoria, eles são respeitados pelo aquilo que eles vão conquistando, subindo, vamos dizer, ali de cargo, tá? Para o homem é uma escala até uma ascensão um pouco mais rápida do que para a mulher, mas não tem problema. Tá? Ele pode ter uma ascensão mais rápida, mas ele fica muitas vezes sem o poder do voto, dependendo da colocação onde ele está. Ele pode, como eu disse, ele é um Hatoi, ele é um sabedor, ele pode ter conhecimento, ele pode ser um conselheiro dentro do clã, mas ele não tem poder de voto. Então, votos é para aqueles que estão um cargo ali acima, que já podem ali colocar, e quando se juntam, eles podem decidir algumas coisas. Nossa, que interessante. Bastante. E com isso, né, é bacana, porque assim, você tem o cargo mediante aquilo que você exerceu. Então, é por conquista,
merecimento, né? Às vezes, esse tempo pode ser reduzido sim, tá? Porque muitas vezes não tem quem coloque no cargo, mas sempre tem a supervisão, tanto dos ajudantes, né, dos operários, quanto dos sabedores, dos ciganis, aí entra aí esses mais velhos com os seus conselhos, mas todos sempre estão juntos, isso falando do clã espiritualmente falando, para dar bons conselhos, para que tudo caminhe direito e tudo vá conforme ali, vamos dizer, vai se seguindo. Ninguém desrespeita essa hierarquia. E todos, não tem aquilo, tá? Eu vou tomar seu cargo porque eu quero chegar até lá. Não, não, não. Todos dentro do seu tempo vão chegar naqueles cargos. Olha. É. Interessante. E muito, né? Então, por exemplo, tá? Falando um pouquinho mais, tá? Da Kalinata, tá? Essa operária que eu coloco aí para vocês. Uma mulher que tem esse cargo, que ela é essa organizadora, que faz todas as coisas assim, ela é uma mulher que ela exerce os seus conhecimentos, tá? Ela tem que ter um padrão de comportamento impecável, impecável. É uma pessoa muito considerada e tem autoridade para chegar até o barô. Você vê, para chegar até o barô, é preciso o quê? Se passar por uma audiência, se pedir, marcar um horário, até porque ele tem uma, vamos dizer assim, não só o cargo, quanto uma idade, então isso é respeitado ali o momento que ele pode te ouvir, que está mais sereno, que as coisas estão mais tranquilas, então ela não precisa dessa autorização, ela pode chegar até ele a hora que ela achar ali que é preciso. E ela pode receber esse cargo independente ou não de ser mulher. De ser mãe. Lembra quando a gente fala que quando as mulheres se casam, elas só passam a ter o cargo quando ela é mãe, o casamento só passa a valer a partir do momento, não quando ela dá a prova ali nas núpcias. E sim, o casamento passa a dizer assim, olha, isso é um casamento só a partir do momento que ela dá filhos. Sim, sim. Eu já tinha explicado sobre isso, né? Sim. Então, e aqui, a Kalinata, ela pode ou não ser mãe. Não há problema. O papel dela de organizadora, de ser ali realmente aquela colaboradora, ela é o meio mesmo, né? Que ela pode vir dos ajudantes e levar as coisas até o barô, organizar, ela dá ordens e tudo funciona conforme ela determina. Tá? Ela e o Hatói, que é o sabedor. Tá? Então, os dois juntos, olha que bacana, tem ali o Yin e Yang trabalhando dentro de um trabalho espiritual que dá toda uma sustentação para que, né, vamos dizer assim, os ajudantes, né, que os ajudantes são aí, os médios de incorporação trabalhem com liberdade, né? Muito bom. Masculino e feminino presente ali nessa liderança. Exatamente. Então, não tem o cargo de ser mais um ou o outro ser mais, tá certo? O barô, sim, ele é realmente, junto com a babá ali, o cargo máximo, mas assim, olha só, ele tem iniciação com 7 anos, aí ele exerce ali mais um tempo, quando ele se casa, essa mulher passa a ser considerada quando ela tem filhos, ali eles vão decidir, quando ela é criança que decide se ela vai ter mediunidade ou não, viu? Eles decidem, eles vão ver ali que tipo de mediunidade que é. E qual elemento que aquele cigano traz para que ele trabalhe segundo aquele elemento. Olha. E isso é feito na iniciação da criança com 7 anos de idade. Que incrível, hein? Isso. Então, assim, a criança com 7 anos, ela já sabe qual é o elemento dela, ela sabe qual que vai ser o trabalho ali espiritual que ela vai ter que exercer para, se for 20 anos, ela sabe que ela tem que passar por essa, vamos dizer assim, por essa reunião dos chefes homens, se vão dar ou não autorização para que ele passe pela iniciação. Se ele cumprir 30 anos, ele não precisa dessa autorização, ele já vai para o ritual. E aí ele sobe de cargo. Legal isso. Muito. Então, mas tudo isso, quando você tem 20 anos, 30 anos de trabalho, olha a quantidade de sabedoria que você tem, de situações que você passou, de coisas que você passou, de vivências que você passou para decidir as coisas. Então, quando você chega lá, você realmente chega um sabedor.
É uma verdade. Você chega mesmo, um sabedor. Você chega realmente ali, é uma pessoa preparada para exercer o cargo. Vivenciou. Vivenciou, exatamente. E essa vivência é que dá ali toda a sustentação. Então é por isso que os trabalhos espirituais ciganos têm tanta sustentação. Por isso que eles podem trabalhar com tanta, vamos dizer assim, liberdade. Porque eles sabem que um está ajudando o outro e aqueles que estão exercendo os cargos ali, eles vão dar a sustentação porque eles têm os conhecimentos necessários caso se precise de ajuda. Verdade, interessante. Muito, muito, muito. Então, assim, estou gostando demais de falar para vocês sobre isso, para que vocês, né, possam estar aí entendendo sobre essa estrutura, mas que fique claro para vocês, porque normalmente os ciganos, eles não se apresentam assim, olha, eu sou o Ratói, eu sou o Manushi, eu sou, né, o Meleche, eles não se apresentam normalmente assim, eu sou a Kalinata, Puridai, eles normalmente vêm trabalhar conosco, eles falam, sou fulano de tal, ponto. Trabalho fulano de tal, ponto. Né? Eles falam qual é o elemento que nós vamos trabalhar ali, que eles trabalham, usam ali a sua força divina e está tudo certo. Se o que ele é ali, vamos dizer isso, dentro do nosso trabalho nas casas umbandistas, o que ele é dentro dos clãs ciganos, independe. Ali dentro da casa de Umbanda, isso não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Ele pode até, às vezes, falar para o seu médium, olha, eu sou um barô, eu sou uma pessoa, mas normalmente não importa. Bacana. Interessante. Isso deixando claro assim para as manifestações que acontecem nos terreiros dos ciganos espirituais. Esses cargos, será que eles se desdobram no plano espiritual? De novo a pergunta. Esses cargos que você citou aqui são de ciganos daqui encarnados. Certo. Será que eles desdobram? Sim, é igualzinho no plano espiritual. O que eu estou explicando acontece materialmente e espiritualmente. Isso não muda. Isso é muito interessante. Isso não muda. Então, isso é importante porque, assim, as pessoas, vamos dizer assim, acabam entendendo qual é a função quando se vierem a perguntar, ou muitas vezes quando a sua cigana ou o seu cigano, né, colocam ali para vocês, olha, eu sou um barô, eu sou a Puridai, eu sou, né, ali, vamos dizer, a Shuvani. Então as pessoas ficam assim, muitas vezes, mas o que significa esse nome, né? Porque ela está me falando que ela é alguma coisa dentro do clã, ali, espiritualmente falando, mas muitas vezes eu não sei o que é, até porque a Romani a gente tem pouco acesso. Então, como eles se colocam? Eu sou fulano de tal. Bom, o que eu sou? Se eu vou te ensinar feitiços, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande hierarquia, eu tenho uma grande hierarquia dentro do meu clã espiritual, mas lá eu estou exercendo. Se eu estou trabalhando com você aqui, dentro de uma casa de Umbanda, dentro de uma casa... Não importa. Importa os conhecimentos que eu vou ter e para que serve. Serve para ali, para a caridade, para ajudar o próximo e dar ali uma continuidade. Serve, perfeito. Acabou a história. Normalmente eles não apresentam, eles não falam o que eles são. Interessante isso. Em hipótese nenhuma isso pode acontecer, de eles falarem. Pode sim. De repente aconteceu aí, a gente assusta alguém. Você sabe que eu vou perguntar pra Carmen que é o cargo dela, né? Lógico que eu vou, né? Lógico que eu vou perguntar, né? Então, vai me contar? Então, vai me contar? Sou merecedora de saber? Porque pra mim, assim, não vai mudar? Não. Mas se ela contar, perfeito. Se ela não contar, tudo bem também pra mim. Claro. Não é? Mas o importante é isso, né? Vocês saberem que espiritualmente tem eles são realmente ali, há uma organização muito parecida com a nossa organização espiritual de uma casa de Umbanda. Eles usam sim, tá? Outros nomes,
tá? Hierarquicamente, mas esses cargos, eles só vêm a partir de realmente anos de dedicação, que conforme passam por iniciações, sim, todos têm iniciação. Isso eu achei, né, bárbaro, né, porque as coisas não caem do céu, você tem que ser realmente ali consagrado, tem que realmente ser iniciado em alguma coisa, isso está certíssimo, espiritualmente falando, e com isso, ali vai se crescendo. Então tem muitos anos de trabalho ainda, Aula. Mas eu achei, assim, muito bacana contar para vocês ali alguns nomes, né? E o que eles significam dentro da hierarquia cigana. Legal mesmo, hein? Interessante. Tá? Muito, muito mesmo. Então, assim, ó. Outra coisa que é muito bacana, independente do clã cigano, tá? Independente. Isso é muito importante. Não importa qual é o clã. Se tanto o homem quanto a mulher, eles tiverem o tempo de trabalho dentro daquela função que eles exerceram, eles podem ser reconhecidos e subirem de cargos, viu? Então, não importa, olha que bacana isso, não importa que clã que você pertença. O que é importante é o tempo de trabalho que você tem. O tempo de trabalho que você exerceu sua função e que você adquiriu os conhecimentos para ter merecimentos de passar pela iniciação e seguir ali a jornada, a caminhada. Então, dentro da estrutura cigana, é muito bacana, porque as pessoas que estão nos cargos, elas estão por vivência. Então, elas sabem resolver por vivência, por experiência, né? Que vão ali crescendo e tomando as suas direções. Então ninguém é favorecido, realmente é algo que se conquista mesmo. Se conquista. Não é nada assim. Você conquista pela sua perseverança, pelo seu bom comportamento, o seu tempo de exercer realmente as suas funções, de você estar ali e passar todas as coisas. Porque uma das coisas que ali, tanto materialmente quanto espiritualmente, é cobrado é o bom comportamento. Isso, a criança cigana, ela aprende desde os 7 anos de idade. Por quê? Porque ela começa já os seus trabalhos espirituais, ela passa por iniciação, ela tem que saber qual é o elemento que ela trabalha e o que ela vai fazer. Mas ela começa no... É o trabalho mais sublime, o da criança cigana. Olha... Interessante, desde cedo, então, né? Desde cedo. Então, que é uma das coisas que muitas vezes nós não tínhamos o hábito de levar nossos filhos, né, aos nossos trabalhos espirituais, estarmos ali conosco. A criança vai fazer barulho, a criança não vai entender, lá. Então, tudo isso cai por terra com a egrégora do povo cigano, que os ciganos, onde a mãe cigana está, os seus filhos estão do lado. Então, aí é que é interessante, a educação da criança em cima diante daquela hierarquia já, né? Tudo que acontece dentro do povo cigano, que eu admiro muito, que é desde criança, né? Seja no relacionamento, seja no convívio com pessoas. Agora, essa questão da hierarquia, a criança já convive no meio de tudo isso, já aprende o que é certo e o que é errado, né? Não se passa a mão na cabeça para aquilo que não faz parte da cultura, né? E se ensina e se vive aquilo que está na cultura. Isso é muito bacana. Exato. Então é por isso que as coisas continuam, né? E as pessoas têm respeito, por quê? Porque não. Antes dele ter o cargo, ele tem o cargo não, porque olha, ele exerceu tudo isso, então nós devemos respeito pela sua vivência. Então isso é muito importante, né? Você respeita pela vivência que a pessoa tem e a dedicação que ela dá a todas as coisas. Bacana. Muito, né? Então, assim, até pra gente fechar, né, com a coisa que eu achei muito bacana. Em todo o trabalho cigano, espiritual, assim, que tem incorporação, tem a fogueira, tá? Sempre tem a fogueira, porque vai se trabalhar com os 4 elementos, e é claro que o fogo é só nas nossas casas espíritas umbandistas que é velhinha. Se pode fazer um trabalho cigano que tem fogueira, é fundamental, se tem fogueira. Então, o que acontece com isso? Quem monta a fogueira? O homem, o ratói.
Ele que vai lá, ele que monta. Quando se apaga a fogueira, que sobra cinzas, ele entrega para a Kalinata. Ela que vai fazer ali a função do que ela vai fazer com aquelas cinzas, né, de todo o trabalho. Então, tudo tem um fundamento. E cada um tem a sua função. Legal isso. Então, é muito, muito bacana. Então, assim, eu vou contar para vocês, assim, olha, o que é mais ou menos, né? Cada um, a Kalinata, que eu já disse para vocês que ela é a mulher, né? E ela é uma mulher de muito apreço, que ela pode ou não ser mãe, mas ela é aquela que organiza toda a cerimônia, vamos dizer assim, para ter trabalhos espirituais, tá? Os meliches, que são os ajudantes, eu acredito que seja ele e os médios de incorporação que estão ali. Os ratóis, eles são os sabedores, que é um cargo masculino, é um cargo para o homem, que ele ajuda a Kalinata no quê? Nesta organização, tá? Os ciganinhos e as ciganinhas, que eles são os nossos cambonos. Ai, que show, né? Os nossos cambonos, que eles estão ali. É eles que correm de um lado para o outro, que guarda recado, que faz todas as coisas. Então, deve ser lindo de ver isso, né? Realmente deve ser muito bacana ver toda essa estrutura, tá? E aí, vamos continuar para que vocês, né, possam entender, tá? A Manushi, dentro do clã, em romanês, quer dizer a feiticeira, tá? A Puridai, ela seria a grande chanceler, é aquela que é uma grande mediadora. Ela que vem e coloca muito dos seus conhecimentos também. Mas a Shuvani é a sacerdotisa, ela que realmente sabe ali, que cuida dos feitiços, ela é realmente aquela que é uma das mais velhas e ela tem muito dos segredos dela guardado, que as outras precisam conviver com ela para ir aprendendo e ir colocando ali e ela ir passando dos seus conhecimentos, tá? Todos desses cargos que eu falei para vocês tem que ser exercido no mínimo 20 anos. Quando é exercido 20 anos, se for exercido 20 anos, passa-se por um conselho, tá? Que dá uma ordem e com isso passa por um ritual de iniciação para subir mais um cargo. Se exercer o cargo 30 anos, não precisa desse conselho e já vai para o ritual de iniciação. Olha. Já os homens não. Quando os homens chegam no Hatói, que ele é o sabedor, ele pode dar conselhos, ele só não tem o poder do voto, Sim. Tá? Isso ele não pode, ele só não tem ali o poder de votar. O que eles votam aonde, tá? No Cris Romani. O Cris Romani é a reunião particular, onde os homens eles decidem as coisas mais difíceis, as mulheres não participam do Cris Romani, tá? Apesar que a babá, que é né, vamos dizer assim, a cargo máximo de uma mulher dentro de um clã cigano, ela pode colocar a sua opinião. Ela não pode participar, mas ela coloca ali, antes de começar, o que ela pensa, o que ela acha daquilo. A palavra dela é levada em consideração? Sim. Muito. Até porque, antes de tomar uma decisão final de qualquer coisa, provavelmente eu acredito que seja, tá, a sacerdotisa Shuvani que jogue as cartas ciganas para passar ali o conselhamento, para que os homens decidam, tá? E quem rege tudo isso é o Baru. Ele que é o poderoso chefão. Então, uma observação no meio de tudo isso. Interessante que eles mesmos vão buscar os conselhos das cartas para prosseguir ou para tomar uma atitude ali. Eles vão. Não fazem nada sem antes consultar a mulher com seus dons. Não fazem. A mulher vai ali abrir suas cartas. Então, olha a importância das cartas ciganas, não só na vida deles, quanto para se tomar decisões importantes. Eles pedem sim, eles consultam as cartas. Tá? E a partir dali, o que é para ser decidido, é passado para o Barô e ele que dá a palavra final, se sim ou não. Legal isso. Muito. Muito, muito, muito. E aí, a babá, tá? Ela tem tanto poder quanto o Baró, embora necessite da concordância dele, né? Para casos muito graves,
Então, o barô é o que dá realmente a palavra final em tudo, mas ela tem poder de autorizar, mandar, esclarecer, definir, ela dá atribuições, né? Ela só não participa do Cris Romani. Realmente ela não participa, mas ela dá a opinião dela antes de começar, tá? Porque o Cris Romani é só para realmente a participação dos homens que subiram de cargo, que passaram de ratóis, subiram de cargo e estão ali já numa outra iniciação e eles têm poder de voto, tá? Porque os ratóis, eles podem ali dar conselhos, mas eles não têm poder de voto. Olha, assim é a democracia, vamos dizer assim, né? Com certeza. Mas é uma proposta para viver realmente em harmonia, para se manter o equilíbrio ali dentro, né? Exato. Então, é muito importante ver isso. E em casos específicos, né, devido assim, aí dá a precisões, ou o que pode vir a acontecer é que as idades são diminuídas, tá? Mas para que a pessoa possa ali subir de cargos, tá? Mas se não tiver mesmo ninguém para ocupar o cargo, então o cargo ali, aquele cargo tá vago, quantos anos falta para você? Aí se falta fiz 17, isso pode ser reduzido e a pessoa pode vir a ocupar o cargo. Mas só em caso extremo do extremo. Caso contrário, não. Então, olha só. Ramona coloca assim, que a idade para os ciganos, isso é muito claro para mim e acredito para todos, é algo muito importante, né? Porque é só com a vivência que se ganha maturidade. Então, isso para os ciganos é um fato. Só com a vivência que se ganha maturidade. Verdade. E é por isso que e os dirigentes, independentes do sexo, todos os dirigentes que existem, os cargos, independente da função que eles tenham dentro do clã cigano espiritual, que tem essa hierarquia espiritual e material, todos são chamados de jutsis, que em romanês quer dizer soldados. Então, os ciganos, antes de qualquer hierarquia, eles são soldados para guardar os seus conhecimentos, soldados para guardar as suas regras, soldados para guardar os seus costumes. Nossa. E eles levam isso extremamente a sério e colocam isso de forma extremamente brilhante e respeitam, sim, essa hierarquia. E trazem esse respeito que vivem na hierarquia dentro da nossa realidade espiritual, do nosso dia a dia, né? Sim, dentro da nossa realidade espiritual. Então, dentro de um trabalho espiritual, tem que ali, os médiuns que vão trabalhar com os seus ciganos, eles vão ter que ter um tempo realmente de trabalho espiritual para pedir permissão, para passar pelas iniciações, para ir se subindo de cargo. Assim, eu vi isso muito semelhante quando os nossos Exus vão subindo de hierarquia, fazendo uma analogia, porque assim, não sei hoje como é, mas no meu tempo era assim, para o Exu ganhar a capa, ele tinha que dar provas para ele ganhar o banco, para ele ganhar os punhais, cada ferramenta que ele tinha que ganhar ali para o seu trabalho, ele dava uma prova e passava por uma iniciação, os médios e, claro, junto com a sua entidade. Isso é muito semelhante dentro da egrégora do povo cigano. Então tem que dar as provas para poder conseguir ali, e ainda passa pelo conselho para depois ir para o ritual de iniciação. Meu Deus do céu! Ficou mais difícil. Mas é interessante mesmo, muito. Muito, porque com isso, as pessoas, elas obedecem por respeito. Sim. Porque sabem que há todo um conhecimento. Verdade, interessantíssimo. Isso, eu adorei falar sobre isso. Adorei realmente falar sobre isso, colocar aí todas as coisas, dar uma explicada bem simples, mas mostrar para vocês que há essa hierarquia, até quem vai nas nossas casas umbandistas vê, né, a hierarquia ali, e como fazer essa analogia com os ciganos, né, dentro do seu trabalho espiritual. Então eu espero sim ter conseguido passar aí para vocês isso, para que vocês vejam ali a analogia e falam, nossa, né, olha,
né, uma coisa que é certa, tá? Os ciganos sempre serão ajudantes. Sempre. Eles estão lá, até porque eles sobem de cargo, mas normalmente eles não se desfazem do cargo já adquirido. Então eles sempre vão ser, assim como seria para nós, médiuns trabalhadores. Sempre. Sem ostentar o seu cargo ali, né? Sem ostentar o seu cargo. Isso eu achei assim, nossa, é isso? Não tem ostentação do cargo. Exato. Bacana. Muito, né? É uma pena que nós terminamos, né, de fazer o Tenda Cigana, mas eu desejo, do fundo do coração, eu vou responder aqui pelo MSN algumas perguntas, tá? Mas à noite, ó, tem Magia Cigana imperdível, né, Alan? Imperdível, às 21 horas ao vivo, 9 horas da noite hoje, contamos com vocês, com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza, imperdível, ó, Magia Cigana, e só Deus sabe qual é o tema. Mas, enfim, se for a autorização deles, que seja para a gente explicar um pouco aí dessa hierarquia cigana, que assim seja, e vamos explicar como há prazer do mundo. Vocês tenham uma ótima tarde. Espero vocês às 21 horas no Magia Cigana, né, Alan? É verdade, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Até a noite. Até a noite. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.